Segunda Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes à deusa Zerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, e a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém te escolhi, e todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante de Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Zerá e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar.